Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vejam só, minha gente, essa semana a gente vai dar continuação ao assunto que a gente já vem estudando há algumas quinzenas, certo? E a gente vai continuar falando sobre a formação de novas palavras por prefixação e sufixação e por outros processos de derivação, certo? Prefixação e sufixação nós estudamos nas quinzenas anteriores. A partir dessa quinzena, a gente vai estudar sobre os outros processos de derivação. Que outros processos de derivação são esses? Bom, a gente viu nas aulas anteriores que existe o processo de derivação sufixal, que é quando se acrescenta à palavra um sufixo, certo? Quando se acrescenta ao radical um sufixo, aí o processo é chamado de derivação sufixal. Quando acrescentamos um prefixo ao radical, o processo de derivação é denominado de derivação prefixal. E esses outros processos? Bem, aí nós temos o processo parasintético, né? E como ocorre esse processo parasintético? A derivação parasintética, ela acontece quando é acrescentado, certo? Ao radical um prefixo e um sufixo simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, tá? Exemplo, anoitecer. O radical noite foi acrescentado o prefixo a e o sufixo ecer, formando a palavra anoitecer, tá? Pernoitar, mesma coisa. O radical noite, acrescenta-se o prefixo per mais o sufixo a. Vejam só. Você pode dizer assim, professora, então é igual a derivação prefixal e sufixal. Não, é diferente. Por quê? Para ser uma derivação parasintética, tem que acontecer ao mesmo tempo, simultaneamente. Ou seja, se eu tirar um desses elementos, a palavra perde o sentido. Aí sim a gente vai classificar essa palavra como derivação parasintética. Perceba, se eu tirar aqui, o a, né, da palavra anoitecer, vai sobrar anoitecer. Não existe a palavra anoitecer, né? Se eu tirar a palavra ecer, vai ficar à noite. Não existe. Então, a partir do momento que você tem um prefixo e um sufixo em uma palavra, você tira um dos elementos, dos afixos, e a palavra que sobra tem sentido, ela vai ser classificada como derivação prefixal e sufixal. Mas, se eu tirar um dos elementos e a palavra perdeu sentido, então ela é classificada como parasintética, certo? Um outro processo de derivação é a derivação regressiva. Que é isso? É um processo de derivação em que são formados substantivos a partir de verbos. Veja, normalmente na língua portuguesa, os verbos são formados a partir de substantivos. Nesse caso aqui, é o contrário, se inverte. Por isso que ele diz regressiva, né? Veja aqui, o exemplo. Ninguém justificou o atraso. A palavra atraso, nesse contexto, funciona como substantivo, o atraso. E atraso surge do verbo atrasar. Atrasar é primitivo. E a partir do verbo atrasar é que eu vou formar, ou vou derivar o substantivo atraso. Nesse caso, eu vou dizer que a derivação dessa palavra é uma derivação regressiva, certo? Porque ele está regredindo. De verbo, ele passou a ser substantivo, que seria uma classe de palavra, vamos dizer assim, primeira, né? O debate foi longo. A palavra debate. O debate é o nome que eu dou a ação. Se é um nome, é classificado como substantivo. Diferente de falar debater. Debater é a ação em si, certo? Então, aí, o substantivo debate surgiu a partir do verbo debater, aí nós temos uma derivação regressiva. A palavra regrediu, certo? Outro processo de derivação é a derivação imprópria. Por que imprópria? Veja, processo de derivação que consiste na mudança de classe gramatical da palavra sem que sua forma se altere. Então, vai ocorrer a mudança da gramatical da palavra, porém, a forma da palavra permanece a mesma. Veja, o cantar do pássaro emocionou a todos. Cantar
tá aí como um verbo no infinitivo. Porém, dentro desse contexto, acompanhado pelo o artigo o, ele é substantivado. Então, cantar aí passa a ter função de substantivo, certo? Porém, com a terminação de verbo. Mas a função sintática, ele passa a ter função gramatical de substantivo. O cantar do pássaro. Então, não é a ação do verbo do pássaro cantar, mas sim o nome dado à ação. Aí eu chamo de palavra substantivada, certo? Ou, quando eu vou classificar o processo de derivação, ela é classificado como um processo de derivação imprópria, tá? Então, assim, é difícil? Não, não é difícil. Porém, precisa-se de bastante atenção para que a gente não se perca nessas classificações. Qualquer dúvida pode me chamar pelo WhatsApp, certo? Estamos aqui para eliminar qualquer dúvida. Beijos, fiquem com Deus.